Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José e certamente você conhece muitas pessoas que andam apreensivas, andam inquietas com os acontecimentos políticos aqui do nosso país. Você, de repente, pode estar ainda com muitas inseguranças, muitas incertezas, alguns medos e nada como a gente ter algumas informações, ter algumas análises de alguns acontecimentos mais apuradas, para a gente saber exatamente onde nós estamos e se de fato há motivos para a gente ficar com algum tipo de receio. Eu gostaria muito que esse nosso papo chegasse ao máximo de pessoas que ainda acreditam no presidente da República, estão se comportando de acordo com comandos que a gente dele, que está nas redes sociais, está dando, mas elas não estão entendendo exatamente o que é esse movimento, para onde ele está se dirigindo, a que ele se destina e se de fato isso vai resolver os problemas do Brasil. Bom, se você está chegando agora, antes de mais nada aqui no nosso portal, está nos conhecendo, convido você também a conhecer os nossos outros vídeos, a se inscrever aqui no nosso portal, a mandar o seu joinha, porque é muito importante para a gente chegar a mais pessoas como você, e mandar os seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, muitos de nós estamos apreensivos o tempo todo, né? O que vai acontecer com o Brasil? Porque é o discurso que a gente vai vendo partindo da insanidade, realmente deixa a gente com algumas inseguranças, porque esse discurso ele vai se irradiando por todos os cantos. Hoje eu recebi um artigo de um amigo que foi escrito pelo Domenico De Masi, que é aquele intelectual italiano, autor de vários best-sellers, e que escreveu um texto essa semana sobre o que está acontecendo com o nosso país. Ele estuda o Brasil há mais de 20 anos e ele está, de fato, muito impressionado como nós estamos numa espécie de degradação psicológica, uma degradação intelectual. Como que termos um líder que é um porta-voz da ignorância extrema, como isso se dissipa pela sociedade de uma maneira geral. Ele cita um exemplo, ou faz uma comparação com uma pessoa que já está numa pós-graduação e, de repente, com um processo como esse no Brasil, é obrigada a voltar para a escola primária para reaprender tudo aquilo que ela aprendeu, para checar mesmo algumas verdades que já são assimiladas pela história da humanidade durante tanto tempo. E aí você fica com essa sensação que você está retrocedendo na civilização. E eu tenho certeza que você percebe esse tipo de percepção que o Domenico De Masi coloca nesse artigo, que eu achei muito interessante. A ignorância, ela serve de exemplo também. Assim como a genialidade, institutos positivos de um ser humano, características importantes de um líder, também se espalham pela sociedade, fazendo com que os povos caminhem numa direção melhor. Líderes negativos, líderes que lidam com a ignorância como uma ferramenta fundamental, a desinformação, a mentira, também contaminam muitas pessoas. E isso tem a ver o quê com o próximo 7 de setembro, com o impeachment, com as coisas que estão acontecendo no cotidiano? É que muitas pessoas levadas por essa ignorância, associada a uma boa-fé, vão acabar quebrando a cara e vão perceber que estão sendo manipuladas para cima e para baixo. O que querem as pessoas na manifestação para o dia 7 de setembro? Ninguém sabe responder. É uma coisa abstrata, uma coisa assim, vamos lutar pelo nosso país. Bom, lutar pelo nosso país, todos nós estamos lutando o tempo todo. Houve um comportamento absolutamente tenebroso dessa gente que chegou ao poder, porque de repente eles começaram a se assenhorar dos símbolos nacionais. A bandeira nacional, o verde e amarelo, passou a ser, na cabeça dessa gente, um patrimônio deles. Quem não está com eles, portanto, não é detentor, não é merecedor de ter a bandeira verde e amarela, de cantar o hino nacional, de defender o nosso país. Que é uma coisa absolutamente degradante, uma coisa absolutamente nociva ao nosso sentimento de pátria, ao nosso sentimento de nação. Além dessas situações, nós temos um governante que, por ter uma vida absolutamente encalacrada, está fazendo da presidência da República apenas um bastião, apenas uma trincheira para preservar os seus interesses pessoais, dos seus grupos que estão no seu redor e aqueles que se locupletam na área econômica por ter um presidente totalmente omisso em todas as áreas aqui no nosso país. Então, o que querem essas pessoas no dia 7 de setembro? Está circulando nas redes quase um mutirão desses youtubers, blogueiros, que ganharam muito dinheiro disseminando fake news, desinformações,
atentando contra a sanidade do nosso país, fazendo divisão, levando ódio, discussões absolutamente repletas de baixarias. Essa gente introduziu o palavrão de uma forma muito intensa em qualquer debate político, em qualquer debate, afastando a possibilidade de uma conversa racional. Enfim, então essas pessoas estão insuflando, esses youtubers, esses personagens, pessoas a irem para a manifestação do dia 7 de setembro. Eles têm interesses pessoais, porque eles estão sendo banidos por conta de serem sujeitos criminosos do ponto de vista ético, do ponto de vista moral e do ponto de vista jurídico também. Então eles querem promover uma reação contra o órgão que está determinando que a lei seja cumprida, que os espaços de internet não sejam utilizados para o crime. Então esse é um grupo. Existe um outro grupo de pastores que detém verdadeiros complexos religiosos que transformaram esses complexos em partidos políticos ativos que também têm interesses acoplados ao governo Bolsonaro. Essa gente está se dando bem, tiveram anistia de impostos, eles têm todo tipo de prerrogativa, todo tipo de passagem dentro do governo Bolsonaro. O Bolsonaro se reúne pelo menos uma vez com um desses líderes religiosos e não é incomum o Bolsonaro estar o tempo todo em eventos religiosos acoplando a agenda pública a uma agenda particular e fazendo utilização política dessa história. Então, muitas pessoas estão sendo conduzidas pelas suas igrejas, por esses pastores, empresários, vigaristas, para irem também no 7 de setembro. E aí você tem corporações como os caminhoneiros. Eu tenho visto os vídeos dos caminhoneiros, ou de alguns líderes caminhoneiros, circulando pela internet. E a bandeira se confunde com tudo isso que eu estou falando para vocês. Eles querem que o Brasil fique liberto, que o Brasil tenha a sua liberdade. Mas liberdade para o caminhoneiro, para esse grupo de caminhoneiros, significa exatamente o quê? Se eles colocarem uma lupa em cima de quem é que está causando a tragédia dos caminhoneiros, da família dos caminhoneiros e de todas as áreas econômicas e sociais relacionadas aos caminhoneiros, certamente eles teriam algumas outras pessoas a querer atropelar, como por exemplo o ministro Paulo Guedes. E por quê? Porque entre o ministro Paulo Guedes e o ministro Alexandre de Moraes, quem seria mais responsável por dificuldades da vida dos caminhoneiros, da vida dos brasileiros? Vamos recuperar algumas informações? Quem é que destruiu a previdência social dos caminhoneiros, da mulher do caminhoneiro, dos filhos do caminhoneiro? Quem é que destruiu a previdência social dos fiéis dessas agremiações religiosas todas, que, em alguns casos, jamais conseguirá se aposentar? Foi o ministro Alexandre de Moraes ou foi o ministro Paulo Guedes? Quem é que destruiu direitos trabalhistas, precarizando cada vez mais as relações de trabalho, fazendo com que o trabalhador ganhe menos do que ganhava anteriormente e ter menos direitos do que tinha anteriormente? Foi o ministro Alexandre de Moraes ou foi o ministro Paulo Guedes? Quem é que transformou os nossos filhos jovens, os nossos companheiros, nossos maridos, nossas esposas, nossas filhas, nossos pais em entregadores de comida com aquelas caixas nas costas? Foi o ministro Alexandre de Moraes ou foi o ministro Paulo Guedes? Quem é que está destruindo a atividade econômica e industrial aqui no nosso país, fazendo com que, com o processo de desindustrialização, a gente tenha menos fluxo de transportes no nosso país, portanto, menos trabalho para os caminhoneiros? É o ministro Paulo Guedes ou o ministro Alexandre de Moraes? E quando eu falo ministro Paulo Guedes, eu estou falando naquele que manda no governo, naquele que manda inclusive em Bolsonaro, naquele que hora por outra o Bolsonaro conversa uma coisa com outra, mas quem dá o tom, quem diz o que vai acontecer com a nossa vida real, não são os deuses, são as pessoas que estão dentro da área econômica. Então, quem é que está sacaneando o caminhoneiro, para caminhoneiro ir para Brasília, ir para a Avenida Paulista, ir para algum lugar? Quem é que está mexendo nas estradas brasileiras há tanto tempo, fazendo com que os pedágios sejam cada vez mais caros? É o ministro Alexandre de Moraes, é o Supremo Tribunal Federal ou o governo federal que é responsável por isso? E o preço dos combustíveis? Quem é que está entregando a Petrobras, está fatiando a Petrobras, fazendo com que o Brasil importe diesel a preço de dólar, custando na ponta, na bomba, um valor muito maior do que era alguns anos atrás? É o ministro Alexandre de Moraes, é o Supremo Tribunal Federal ou é Paulo Guedes / Bolsonaro? Quem é que está aumentando os preços dentro dos supermercados, o preço da energia elétrica, o preço do custo de vida? É o Supremo Tribunal Federal ou o governo federal
Paulo Guedes / Bolsonaro. Quem é que prometeu que o gás iria ficar 40% mais barato em 2 anos e o gás ficou 100% mais caro? Foi o ministro Paulo Guedes / Bolsonaro ou foi o ministro Alexandre de Moraes? Quem é que está desarticulando a educação, a saúde, o saneamento básico, o emprego aqui no nosso país, as condições de vida dos brasileiros? É o Alexandre de Moraes, é o STF ou é Paulo Guedes / Bolsonaro? Então, meus amigos, vocês se estão com interesse de invadir com os caminhões de vocês alguma entidade, algum lugar, se vocês estão querendo atropelar algum sujeito responsável pela desgraça que está acontecendo na percepção de vocês, com a vida de vocês, os responsáveis não estão no Supremo Tribunal Federal. Vocês terão uma grande decepção, se isso fosse uma coisa assim absolutamente possível, que não é, se vocês derrubassem os ministros do Supremo Tribunal Federal, se vocês conseguissem fechar o Supremo Tribunal Federal, e aí vocês perceberiam que a vida de vocês não iria melhorar em absolutamente nada. O Bolsonaro sabe que não vai fechar o Poder Judiciário, que não vai destituir ministro do Supremo Tribunal Federal, não vai mexer com as estruturas jurídicas do nosso país. Ele sabe que ele não vai virar ditador, mas ele está insuflando você de boa fé, você trabalhador, você motorista de caminhão, você motorista de Uber, você dona de casa, ele está estimulando a você jogar a sua ira para o lado errado. A ira tem que ser direcionada a quem tem responsabilidade. Como ele tem dito para vocês o tempo todo que ele não é responsável, algumas pessoas acabam acreditando. E como ele tem apoio de vigaristas que ficam reproduzindo isso nas redes sociais ou nos templos de algumas igrejas, as pessoas acabam acreditando que existe algum tipo de verdade nessa miopia, nessa distorção, nessa razão fantasmagórica, absolutamente irreal que eles apresentam e que, quando você vai ver na realidade, não se sustenta. Então, se a gente pudesse dizer para todas as pessoas do Brasil que o 7 de setembro vai ser um grande engodo, não vai servir para absolutamente nada, só se presta a animar as pessoas para essa insanidade, porque até para ter uma ruptura é uma coisa surreal. Esse pessoal escolhe fazer a manifestação no dia de um feriado. Eles vão querer fechar algo que está fechado? Vão querer ocupar alguma coisa? Nós vamos ter ministro do Supremo Tribunal Federal que vem do Uber, vem do transporte coletivo, vem da entrega de comida, vem da onde? Vem de igrejas? Como é que será esse Supremo Tribunal Federal? Então, gente, o assunto, quando você analisa de forma racional, você dá razão ao Domênico de Masi, que o Brasil está soterrado por uma onda de ignorância muito grande, mas tem soluções para isso. Em primeiro lugar, aí eu pego o texto dele de novo, ele recomenda que a gente jamais perca a nossa sanidade, que a gente continue a ler livros, continue a ver alguns canais na internet, como aqui o nosso modesto Portal do José, que a gente converse sobre teatro, que a gente escute músicas, que a gente entenda a letra de algumas músicas, que a gente converse com as pessoas que a gente ama, que a gente admire, enfim, que a gente assista bons filmes, que a gente procure pesquisar coisas que a gente teve curiosidade e nunca teve chance, porque essa onda vai passar. Essa onda vai passar, esse esgoto intelectual, esse esgoto moral, esse esgoto da ignorância, isso vai passar. E a gente precisa estar saudável da nossa cabeça, a gente precisa estar bem de saúde para poder reconstruir tudo isso que a gente está perdendo na mão dessa gente toda. Gente, o papo hoje não teve imagem, não teve texto nenhum, foi um papo para informar vocês. Em primeiro lugar, como essa situação está sendo conduzida, nós não vamos ter ruptura alguma. Essas pessoas que estão ludibriadas, elas vão demorar um tempo para acordar, mas algumas vão acordar mais cedo ou mais tarde, algumas vão terminar presas por conta de estarem acreditando nesses estelionatários, e nós temos que manter a nossa sanidade, a nossa tranquilidade, a nossa organização enquanto sociedade, a gente não deixar que essa coisa tão nefasta que está acontecendo em alguns lugares seja disseminada a ponto da gente não conseguir recuperar nunca mais. E a gente vai recuperar, a gente vai em frente, a gente vai salvar o Brasil, a gente tem solução para a nossa pátria, né, gente? Obrigado por vocês estarem aqui, fiquem sempre aqui no nosso portal, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!